método. O que é método? Método de mistura de ingredientes. Então, a gente tem, né, o método de fazer bolos, que é diferente do método de fazer pães, tá? E aí, depende do bolo, você pode usar métodos diferentes também. Mas tem um que eu uso na maioria das receitas que estão aqui no canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, que é o método espumoso. No que consiste esse método? Consiste em eu incorporar uma grande quantidade de ar na minha massa, que vai proporcionar um resultado mais alto, mais volumoso, mais leve, macio e fofinho. Olha como o método interfere no resultado e pode te dar um resultado perfeito ou não, tá? Se você usa o método errado, seu resultado pode não ficar perfeito. Então, aqui no exemplo do método espumoso, eu vou bater os ovos com o açúcar, ou as claras com o açúcar, ou as gemas com o açúcar. Resumindo, eu bato os ovos com o açúcar, na mão com o fouet ou na batedeira, até incorporar uma grande quantidade de ar, de oxigênio dentro dessa minha mistura. Para que serve esse oxigênio que eu incorporei? Para as características que eu citei antes. Volume, maciez, leveza, tá? Estrutura também, porque os ovos também fornecem estrutura para a massa. Então, quando você tem esse método espumoso, você tem que tomar alguns cuidados ao fazer a receita. Por quê? Eu incorporei uma grande quantidade de ar nessa massa, perfeito? Tá. Incorporei ali minha mistura de ovos com açúcar, tá super cremosa, clarinha, né? Triplicou de volume ali. E aí, eu, sem conhecimento sobre esse método, o que eu vou fazer? Ou o que eu posso fazer? Vou colocar as farinhas dentro dessa mistura de ovos com açúcar. Vou pegar uma espátula ou um fouet, ou vou retornar para a batedeira e vou bater loucamente essa mistura. Farinhas com a mistura de ovos e açúcar, e eu também posso incorporar os outros ingredientes. Qual é o problema de eu fazer isso? As farinhas são partículas durinhas, né? Partículas finas, mas que são durinhas ali, e que quando a gente bate, a gente tem uma fricção entre essas partículas. O que é isso? Uma raspa na outra, resumindo, né? Uma raspa na outra. Aqui eu tenho bolhas de ar dentro dessa massa, concorda? Minhas bolhas de ar são muito sensíveis. Se eu coloco as farinhas dentro dessa mistura, levo para a batedeira e bato por uns 3 minutos, eu perco todo esse ar incorporado. Porque a fricção entre as partículas de farinhas vão fazer com que essas células formadas, né, quando a gente bateu os ovos com açúcar, essas células de ar estourem. Ou seja, eu perco esse ar da massa. Não adiantou nada você bater por 5 minutos aquela mistura de ovos com açúcar para incorporar uma grande quantidade de ar, se você depois disso colocou as farinhas e bateu por mais 3. Você perdeu esse ar incorporado. Então, entender o método também é fundamental para você ter um resultado perfeito. Aqui, no método espumoso, você precisa ter delicadeza e paciência. Nada de fazer as coisas com pressa. Por quê? Porque se você bate com pressa, você pode deixar resquícios de farinha não misturados à massa. E aí vai voltar no seu bolo. Sua farinha vai estar lá sequinha, num pedaço do seu bolo, quando você fatiá-lo. Porque você não misturou muito bem. Então, é importante incorporar muito bem os ingredientes, mas é importante fazer isso com o método espumoso de maneira delicada e com cuidado para você não perder ou perder o mínimo possível desse ar e ter o resultado macio, leve, fofinho e volumoso que você buscava quando usou esse método aqui para sua receita. Gostou desse conteúdo? Quer conhecer o caminho para faturar R$4.000 por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite? Então participe do meu evento online gratuito chamado Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Clique no link que está na descrição desse vídeo e inscreva-se agora.